A gente vai dar início à palestra Prevenir é melhor que remediar, né? Entendendo o tromboembolismo em cães. A gente vai dividir a palestra em 3, né, partes, e aí eu vou falar um pouquinho, aí eu brinquei com os meninos, que é a parte mais chata, que é de fisiologia, fisiopatogenia, né, de toda a cascata de coagulação, de toda né, como que forma, né, a hemostasia normal. Então, primeira parte, o nosso objetivo, né, o meu objetivo aqui é falar um pouquinho da hemostasia normal, né, e da fisiopatogenia do tromboembolismo. Eu vou introduzir um pouquinho isso, e depois o Eric vem falando da formação dos tipos de trombo. Quando a gente fala de hemostasia, a principal objetivo da hemostasia normal é a contenção da hemorragia, né, a manutenção do sangue no estado fluido dentro dos vasos sanguíneos, mantendo a perfusão tecidual adequada desses vasos, e o final da hemostasia sendo a dissolução do coágulo ou fibrinólise, né, propriamente dita. Então, a gente divide a hemostasia em 3 fases, didaticamente isso, sabendo que ela tem que iniciar e terminar numa harmonia muito perfeita. Na literatura, quando a gente faz levantamento, teve uma palavra que eu adorei, que eles falam que é uma orquestra, né? Então, a hemostasia ela tem que ser perfeitamente harmônica. E, se isso não ocorre, a gente tem as consequências. Então, a hemostasia ela é dividida em primária, secundária e terciária. E, através dessa divisão, a gente tem os elementos envolvidos nessa hemostasia. Então, quando a gente fala de hemostasia primária, a gente tem os vasos, as plaquetas e os fatores de adesão e agregação plaquetária, como o fator de von Willebrand, envolvidos nessa hemostasia primária. Na hemostasia secundária, faz parte os fatores de coagulação e, em terceiro, a hemostasia terciária, que é quando aquele vaso ele está já restabelecido, a gente tem a formação da fibrinólise, que é a degradação do fibrinogênio e da fibrina. Então, para a gente relembrar um pouquinho dessa hemostasia, eu vou passar um pouquinho, parte a parte, da hemostasia primária, secundária e terciária, falando um pouquinho de cada elemento, de como ela faz essa harmonia da coagulação e, ao mesmo tempo, da fibrinólise, e aí a gente parte para o tromboembolismo. Então, quando a gente tem uma interação, né, do vaso, e aí, aqui, como a gente já tinha falado, na primária, a gente tem parede vascular, plaquetas e fator de von Willebrand. Num primeiro momento, quando a gente atinge, né, então, aqui, a gente tem o vaso, né, nesse esqueminha. Os vasos, a gente tem uma lesão da parede desse vaso. Existe uma vasoconstrição que é feita reflexa para que a hemorragia, né, o sangramento diminua. Consequentemente, com isso, a gente tem a interação das plaquetas, elas migram para o local onde tem a lesão dessa parede vascular, e aí a gente tem a formação da agregação plaquetária. Então, explicando aqui, nesse esqueminha, a gente tem exposição desse fator de von Willebrand, mais o colágeno subendotelial. Quando você expõe
pela lesão vascular desse vaso, a gente acaba tendo liberação, aderência e ativação dessas plaquetas, ó, né, na parede vascular. Essas plaquetas, elas alteram o formato delas. Então, se a gente comparar essas plaquetas aqui, ó, com as plaquetas que estão na circulação, elas são plaquetas mais achatadas. Essas plaquetas mais achatadas, elas permitem maior aderência àquele vaso lesionado. E aí, consequentemente, a gente tem secreção de grânulos de recrutamento de mais plaquetas e a formação do primeiro tampão plaquetário, né? E esse tampão plaquetário, que a gente chama de tampão plaquetário primário, ele não tem uma sustentabilidade 100%. Então, a gente precisa de outros componentes para que ele se mantenha sustentável. E aí, com isso, a gente entra na hemostasia secundária, que o intuito da hemostasia secundária é o final aqui de uma parte da coagulação, aonde a gente tem a transformação de uma substância solúvel, né, que é o fibrinogênio, em insolúvel, que é a fibrina. E aí, permitindo uma sustentabilidade ao coágulo, né? Então, essa transformação já entra os fatores de coagulação na hemostasia secundária, né? Lembrando que, quando a gente fala de hemostasia secundária, é um conjunto, né, de reações sequenciais passado de um fator de coagulação para outro fator de coagulação. É uma dança, que eles dizem, né? Então, vai se passando de um fator para outro até chegar no denominador final, que é a formação do coágulo mais sustentável. Essas etapas, né, da cascata propriamente dita da coagulação, ela envolve alguns fatores. As enzimas, que são fatores de coagulação ativados, os substratos, e esses substratos, eles são proenzimas inativas de um fator de coagulação, e, além disso, um cofator acelerador da reação. Todos esses fatores de coagulação, substratos e cofator, eles são dependentes de algumas substâncias, como cálcio e vitamina K, principalmente esses fatores de coagulação aqui, 2, 7, 9, 10, que fazem parte, né, e precisam deles para ser ativados, ok? Então, aqui, ó, só para a gente relembrar um pouquinho, né, quando a gente estava na faculdade, eu brinco que eu quase tinha uma CID, né, de ver a cascata de coagulação, né? Então, na hemostase, a gente tem a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum, né? E o denominador final, né, o produto final dessa hemostasia secundária é a formação da fibrina, aonde a gente tem a sustentabilidade do coágulo. Muito bem. Para isso, relembrando que os produtos, né, todos os fatores de coagulação, eles são produzidos principalmente pelos hepatócitos, né? Os fatores 8 e 9, eles estão ligados ao sexo, então, aquelas coagulopatias, né, ligadas às hemofilias, 8 e 9, e o fator 1 é o nosso principal fator, também é uma proteína de fase aguda da inflamação, importante para a avaliação, principalmente, de alguns processos inflamatórios agudos, tá? Que é o fator 1, que é o nosso fibrinogênio. Então, quando a gente fala, eu vou pincelar um pouquinho isso, só para a gente não perder o nosso foco, quando a gente fala de avaliação laboratorial,
de hemostasia secundária, a gente tem como exames diagnósticos o TTPA, que avalia a via intrínseca e comum da via, e o TP via extrínseca, e o TT, né, o tempo de trombina, que avalia a via comum, né, toda dessa cascata de coagulação. Então, são exames importantes para a gente avaliar como que está, né, esse produto final de sustentabilidade desse coágulo. Está sendo formado ou não? Qual é a via que está sendo atingida ou não na cascata de coagulação? E, em último, a gente tem a fibrinólise. A fibrinólise, ela tem como um agente principal a plasmina, que é uma enzima proteolítica. Essa enzima proteolítica, ela permite a digestão da fibrina, do fibrinogênio e dos fatores de coagulação 5, 8 e 12 e das protrombinas. E com a função final de quando a gente restabelece toda a parede vascular, cessa a hemorragia ou o sangramento, a gente tem o início da degradação desse coágulo. Então, a fibrinólise, ela começa a ser ativa. E aí, a gente tem alguns agentes extremamente importantes, como a antitrombina, que é um potente anticoagulante natural e inibidor da coagulação, que, se ele é inativado ou produzido em baixa quantidade, a gente começa a ter as alterações, principalmente tromboembólicas, tá? Principalmente quando a gente tem a hemostasia, como eu comecei falando, ela é harmônica, né? Então, ela tem que ter uma harmonia entre as três hemostases primárias, secundárias e terciária. Se a gente tem uma desarmonização, principalmente nessa hemostasia terciária aqui, né, a gente tem a hipercoagulabilidade e até desenvolvendo um quadro de coagulação intravascular disseminada, tá? Ou até mesmo o inverso, né, a hipocoagulabilidade, quando a gente tem excesso de alguns desses fatores. E aí é isso que os meninos vão apresentar um pouquinho para a gente. Então, quando a gente fala de fibrinólise, é a degradação da fibrina mediada pela plasmina, e nisso a gente tem o plasminogênio, né, sendo ativado. Quando você tem a ruptura, né, então, do vaso sanguíneo, ou uma lesão vascular, a gente tem a exposição desse endotélio, e aí a gente tem a hemostasia primária, a formação, agregação plaquetárias, que igual a gente conversou aqui. Quando forma-se esse coágulo, a gente tem um armazenamento desse plasminogênio dentro desse coágulo que fica retido ali. Quando passa-se 1 a 2 dias após a contenção hemorrágica, e esse vaso, ele se estabiliza e é totalmente refeito, esse plasminogênio, ele vai lentamente sendo liberado e lentamente ele vai fazendo a conversão desse ativador de plasminogênio, ó, ele vai liberando lentamente esses liberadores e vai liberando a plasmina. Então, a plasmina, ela é responsável pela síntese, né,
de degradação do fibrinogênio e da fibrina. E qual é o produto final dessa hemostase terciária? São esses fatores aqui, os produtos da degradação do fibrinogênio e da fibrina. E aí, com isso, se esses produtos da degradação da fibrina e do fibrinogênio não são retirados dessa circulação, né, como numa hemostasia normal, a gente tem também a formação de algumas alterações, principalmente tromboembólicas. Então, aqui, a dosagem, e aí quando a gente fala de exames laboratoriais para a hemostasia terciária, né, a gente tem aqui como a dosagem de fibrinogênio para precipitação pelo calor. Aí a gente tem várias técnicas, né, no dia a dia da clínica, tem a por precipitação de calor, que é feito pelo hematócrito. A gente tem a avaliação da inflamação, e aí a gente tem kits específicos, né, que fazem a dosagem do fibrinogênio, e extremamente importante para nós, para quando a gente tem quadros de coagulação intravascular disseminada, e quando diminuído esse fibrinogênio, a gente pode pensar nesse animal tendo já uma hipercoagulabilidade e aí levando a um quadro de coagulação intravascular disseminada e precisando de uma internação, né, de uma intervenção mais rápida desse animal. Essa dosagem dos produtos de degradação da fibrina, então, é outro teste diagnóstico importante para nós, para avaliação da hemostasia terciária. A gente hoje, e aí o Lucas vai conversar bastante com vocês, principalmente na internação e no nosso dia a dia, de exames aí maravilhosos, como o tromboelastrograma, que nos fornece informações do momento dessa cascata, o que está acontecendo. Então, ele vai abranger melhor aí, principalmente no animal em tratamento e internado, tá? Quando a gente fala de tromboembolismo, né, o tromboembolismo, a definição dele é uma obstrução macrovascular da circulação sanguínea por um trombo local, e quando esse trombo ele parte, né, para outros locais, a gente pode definir como embolismo. E aí, que é o deslocamento desse trombo distante. Didaticamente, ele é dividido, né, em arterial e venoso. Vocês imaginam que essa hemostasia ela tem que ser perfeita para que nada ocorra. Então, no tromboembolismo, há uma tríade que é um mecanismo de ação que foi descrita, né, por Virchow em 1856. Ele começou o estudo dessa tríade e ele avaliou que qualquer uma desses 3 agentes, ou êxtase venosa, ou lesão dessa parede vascular, ou alterações da coagulabilidade sanguínea, e aqui a gente entra a hipercoagulabilidade principalmente, então, na hemostasia terciária, né, principalmente quando a hemostasia terciária, aonde a gente tem a fibrinólise totalmente sendo consumida e produzida, a gente tem a CID, né, principalmente aqui. Eles dizem que em humanos a tendência maior é alguns fatores genéticos, né, umas predisposições genéticas diferentes no cão, onde a gente não tem essa predisposição tão intensa. Tá? Aí a gente tem as causas mesmo, que o Eric vai conversar com vocês
das doenças que predispõem ao aparecimento do tromboembolismo. Então, só para a gente exemplificar, qualquer uma dessas 3 alterações pode predispor a alterações da hemostasia normal, levando ou a êxtase venosa. E aí, como que a gente classifica isso, né? Quando o Virchow ele descreveu essa tríade, ele classifica como quando a gente tem uma lesão da parede vascular, essa parede vascular, a gente tem uma inibição das vias inibidoras da coagulação e, consequentemente, a gente acaba diminuindo e formando uma hipocoagulabilidade. Em contrapartida, uma êxtase venosa, ela contribui para o desenvolvimento da trombose venosa, e enquanto que a turbulência sanguínea vai contribuir para a trombose cardíaca e arterial. E, por último, as alterações na coagulabilidade sanguínea. E aí, principalmente, a coagulação intravascular disseminada ou a hipercoagulabilidade, que é o desequilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise. Se um desses fatores, e aí a gente pode ver que, em qualquer etapa, se a gente perde, em qualquer momento, o equilíbrio dessa hemostase, ou primária, secundária ou terciária, e aí cada uma dessas, ele leva a uma dessas, né, aqui primária, aqui secundária, né, e aqui terciária, a gente tem a formação de trombos e do tromboembolismo. Ok? Obrigada a todas. O Eric dá sequência agora.